Bem, continuamos aqui. Esse é o segundo vídeo analisando o ataque, o assassinato de Qassem Soleimani, o principal general iraniano. E aí, no vídeo anterior, nós terminamos com as possibilidades, as possíveis respostas iranianas. Eu vou trabalhar algumas hipóteses, possíveis respostas iranianas a isso. Não dá para que nós possamos prever, certo? A primeira resposta seria o Iraque assumir definitivamente a aliança com o Irã. Né? Isso tem sido cobrado pela diplomacia iraniana e pelos setores militares iranianos, que o Iraque, que hoje tem um governo xiita próximo a Teherã, próximo ao Irã, assuma definitivamente a aliança com Teherã, a aliança Bagdá-Teherã, e que isso aí significaria um elemento central, seria a grande resposta, talvez a maior resposta que se possa obter, mais do que um efeito espetacular de um ataque. Significaria a derrota definitiva dos Estados Unidos desde 92, que eles atacam e tentam controlar o Iraque, e controlaram e promoveram um banho de sangue, a desorganização total do país. O Iraque passar oficialmente a uma aliança com o Irã seria a principal resposta. Seria uma vitória. Não significa que seria uma vitória fácil, porque aí a guerra não declarada de Israel e Estados Unidos às tropas xiitas no Iraque se intensificaria. Os Estados Unidos perderiam as obras, talvez por isso o ataque ao empreiteiro americano, a um construtor americano, né? Perderia as obras, perderia poços de petróleo, perderia influência na região, perderia essencialmente contratos. E isso significaria o caos. Né? Essa seria a primeira grande resposta. Uma outra resposta é aquela resposta espetacular, né? Do espetáculo, espetaculosa, como algumas pessoas chamam, né? Seria lançar mísseis contra. Quais são os possíveis alvos? A Arábia Saudita, algo que já foi feito pelo exército iemenita, as tropas iemenitas, destruindo as duas principais instalações petrolíferas da Arábia Saudita em 50%. Então, isso não é novidade. Um ataque às bases americanas no Golfo Pérsico, isso levaria a uma resposta sangrenta dos Estados Unidos e guerra total na região. Nenhum dos dois lados quer isso, nem os Estados Unidos querem. Né? Um ataque a Israel também não teria não seria um jogo adequado. Né? Então o ataque de mísseis é a hipótese menos provável. Né? Ataques às tropas americanas no Iraque, isso irá ocorrer. Certo? Há tropas americanas, elas são bem concentradas em bunkers, né? Os Estados Unidos tiveram, olha, isso não se conta, mas o domínio americano, a enorme presença militar americana, o número de mortos foi tão grande e feridos que eles tiveram que ir se restringindo, a princípio o que se chamou de Zona Verde em Bagdá, onde era uma área ultra protegida e onde ficam as embaixadas. Mas depois se restringiu ainda mais a presença americana, ao ponto deles ficarem somente em fortificações isoladas. Mas haverá esses ataques. Né? Uma quarta hipótese, também pouco provável agora, né? Seria uma unidade formal de defesa entre Rússia, China e Irã. Mas como os exercícios militares navais que eu falei no vídeo anterior são muito recentes, agora do final de dezembro, 28, 29 e 30, talvez essa não seja ainda o momento. Talvez não seja o momento porque a China é muito cuidadosa nisso. Um cuidado, às vezes, que a impede de confrontar os Estados Unidos mais abertamente. Mas a China pisa delicadamente o solo, como se tateasse onde pisa. A Rússia não, a Rússia é mais incisiva nesse ponto. Né?
ela trouxe a Turquia para o seu lado, ela manteve a influência na Síria, ela fortalece os laços no Líbano, ela fortalece os laços com o Irã e em breve ela provavelmente irá fortalecer os laços com o Iraque, né? Apesar de ser uma unidade formal a menos provável, uma unidade informal já existe e é cada vez mais intensa, né? Um ataque total de um dos dois lados significaria o colapso do mercado energético do mundo, com a paralisação de grande parte das fábricas, explosão do preço do gás, explosão do preço dos combustíveis, óleo diesel e gasolina, né, do barril de petróleo, consequentemente, antes, né, como causa. E as outras formas de energia também acompanhariam, energia eólica, solar, né, através de ondas marítimas, tudo isso também subiria de preço porque acompanharia o mercado, né? A oferta cairia, então a demanda subiria imensamente. Então, o colapso do mercado energético nesse momento significaria que tanto o mercado financeiro quanto o mercado de bens e serviços do mundo aceleraria uma crise que muita gente está esperando há algum tempo, né? Os sinais de crise são cada vez mais visíveis e os alertas são cada vez mais intensos. Então isso imediatamente lançaria o mundo em uma recessão muito grave, né? Muito grave. Então os Estados Unidos querem evitar isso, né? Aí o cenário principal talvez seja esse. O que é que está ocorrendo? Se nós fizéssemos um balanço, né, de todo o cenário, o Irã está ganhando todas as guerras, em todas as frentes. Ele ganha no Iêmen, ele manteve o seu território intacto, ele, mesmo com setores do Pentágono constantemente e de Israel constantemente insistirem no ataque ao território iraniano, desconsiderando isso que nós falamos do colapso do mercado energético e do mercado financeiro, mesmo com isso, o Irã ganha no Iêmen, mantém a integridade do seu território, está ganhando no Iraque, está ganhando na Síria e mantém o seu poderio e seu fortalecimento no Líbano. Então, isso até desmente o tweet do Donald Trump, que comentando diz, no tweet dele ele diz assim: Irã nunca ganhou uma guerra, mas nunca perdeu uma negociação. Isso é falso, porque a guerra Irã-Iraque relativamente foi uma vitória iraniana, relativamente foi, apesar de não ter ganhos visíveis dos dois lados, mas era quase certo que o Iraque esmagaria o Irã rapidamente. Isso durou 10 anos e dilapidou o poderio de Saddam Hussein, né, no Iraque. Então o Irã, de um território inimigo, que é o Iraque, ao seu lado, se torna um território cada vez mais aliado, ganha o Iêmen, mantém o Irã e ganhou na Síria. A guerra na Síria está ganha e foi ganha por tropas russas, sírias, iranianas e libanesas do Hezbollah. Então, na verdade, esse tweet do Trump é uma incompreensão do real cenário bélico da região. Aí a principal resposta iraniana a isso, no meu entender, seria essa. Apesar de que as pessoas esperam uma resposta à altura, mas no fundo a tática iraniana tem dado certo. É ganhar conquista do terreno passo a passo. É a vitória, né? Muita gente, né, até o próprio analista, o Pepe Escobar, diz que os iranianos são jogadores de xadrez. Isso é um termo recorrente. Isso o Trump está dizendo, mais ou menos. Eles não perdem negociações. Mas não, eles não perdem só em negociações, eles estão ganhando no terreno militar, né? No terreno militar. E o Irã já é protegido por sistemas antiaéreos russos, a Síria é protegida por sistemas antiaéreos russos. Se o Iraque for protegido e houver a unidade formal, acabou ali a guerra, certo? Acabou a guerra. Bem,
Isso, por que que o Trump disse que ele não perde a negociação? Porque ele fez um bom acordo com aquele acordo dos países, né? Alemanha, França, né? Inglaterra, os Estados Unidos, no período Obama, que negociaram uma paz relativa sobre o programa nuclear iraniano. O Trump veio romper com isso, quebrou o acordo, descumpriu o acordo e passou a uma atitude agressiva com o Irã. Não tão agressiva como gostaria o seu setor militar, o chamado Estado Profundo, Deep State americano, CIA, Pentágono, agências de inteligência, empresas de mercenários como a Academy, né? Essas empresas gostariam de uma outra forma de condução da guerra ali, do conflito. Mas há fatos interessantes. Por exemplo, o chanceler iraniano, Zarif, o ministro das Relações Exteriores, né, recebeu a visita em sua casa de um senador republicano, conservador, extremamente conservador, chamado Rand Paul. Rand Paul pediu autorização ao Trump para ir encontrar-se com Zarif. Diz que a conversa foi muito boa. Essa conversa foi em 15 de julho de 2019, agora, retratada na revista americana Cult, a revista The New Yorker. Né? A revista The New Yorker relatou isso. Rand Paul, então, conversou com Trump e surgiu um convite formal para que o Zarif fosse ao Salão Oval da Casa Branca negociar com Trump a possibilidade de uma paz. Zarif perguntou, ele disse que não podia decidir sozinho esse encontro, perguntou à presidência iraniana, não só a presidência, né, que é o Rouhani, mas ao principal líder religioso iraniano, né, que é o Ali Khamenei. Então, mas a resposta foi, talvez até o próprio Soleimani, que foi agora morto. Ainda não. Então, há algo de ironia no tweet do Trump, né? Que eles nunca ganharam a guerra, mas nunca perdem uma negociação. Então é como se o Trump dissesse, vocês não vieram à negociação, perderam uma negociação. Então, além de perder guerras, vão perder a possibilidade de negociar, né? Perder a possibilidade de negociar. O Trump está errado nisso. A guerra está sendo vencida pelo Irã, né? Apesar dos atos espetaculares e tecnológicos dos drones e dos bombardeios, da eliminação seletiva de líderes, né? Mas isso já se mostrou incapaz de deter qualquer movimento. Basta ver os ataques constantes que Israel promoveu contra o Hezbollah, inclusive matando em 2008 o seu principal dirigente militar, né? Hoje o Hezbollah conta com o principal general estrategista do mundo, talvez, que é o Nasrallah, né? Então, isso não impedirá a vitória iraniana. E o Irã talvez adie as negociações por conta disso. Ele não quer deter o seu avanço no campo, com acordos de paz, com acordos de cessar-fogo, para garantir vitórias econômicas. O Irã espera ganhos econômicos cada vez mais intensos com a China. Os seus negócios de petróleo foram retomados com a China, né? Os mercados de petróleo não aceitam só mais dólares. Os mercados de petróleo já aceitam a moeda chinesa, o yuan chinês. O chamado mercado futuro de petróleo aceita o yuan. A China negocia abertamente com o Irã. Se aproxima a rota da seda como alternativa econômica. Então o Irã aguarda para sair do buraco econômico. Bem, vamos então fazer uma recapitulação. Há 4 hipóteses que nós detalhamos aqui. Unidade formal Irã-Iraque. A melhor das hipóteses. Ataque de mísseis do Irã para responder. Muito ruim.
levaria a uma resposta arrasadora dos Estados Unidos. Mas aí o colapso também da economia mundial. Terceira, ataque às instalações americanas no Iraque. Ocorrerá, mas as instalações americanas militares no Iraque são cada vez menores. Quarta, unidade entre Rússia, China e Irã, unidade formal de autodefesa, uma espécie de aliança. Mas eu quero colocar um outro cenário possível, que é isso, vamos dizer assim, a massa das tropas xiitas não aceitaria imediatamente isso. Mas se o Irã mantiver a sua ação paulatina de vitória, passo a passo, no campo, essa seria a principal resposta. Né? Essa seria a principal resposta. O segundo desdobramento disso seria pegar a quarta hipótese que o Irã propõe. Da mesma forma que surgiram os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Irã poderia propor um outro bloco que surgisse daí, que aí seria o domínio de toda aquela região. Rússia, China e Irã. A substituição do I da Índia, Brasil e África do Sul não são inexpressivos nisso, mas a substituição do I da Índia pelo Irã. Essa seria a configuração de longo prazo mais favorável ao Irã e a mais desfavorável aos impérios ocidentais. Né? Seria, no século XX, a primeira grande vitória anticolonial. Eu não estou dizendo que o regime iraniano é positivo, negativo, não entramos nisso, podemos até falar. Estou avaliando o quadro geopolítico e militar. É isso. Até o próximo vídeo.